que só se fala disso, você avisou. Você precisa deixar crescer sua barba, se mudar lá para as dunas do Barato e amealhar seguidores. Eu serei um deles. Conte comigo. Vou te financiar. Depois eu quero também meu dízimo. Ô, Kiko, falando em dízimo, depois a Ah, gente podia falar até um pouquinho da Universal, hein? Eu tinha umas coisas para dizer da Universal, opa, falando de dízimo do Edir Macedo, opa, que eles estão opa. preparando, ou como eles estão imbricados nesse caso Master aí, que agora está apimentando, né, Kiko? Mas só uma coisa a respeito do desfile, só para encerrar, a quantidade, o choro é livre, né? Mas foi tão ridículo como eles espernearam a extrema-direita, a direita, o Sérgio Moro, em virtude desse episódio, né? É impressionante. Alguns citando, o próprio PT entrou na justiça contra uma homenagem da Leandro de Itaquera em ano eleitoral ao Sérgio e ao Alckmin, que eram ali candidatos ao governo e à presidência do PSDB, né? O próprio PT entrou. Pois é, o próprio PT entrou e perdeu, formou-se jurisprudência. Numa história completamente diferente dessa do presidente Lula, que a gente já disse aqui, merece ser exaltado por uma escola de samba, ter uma biografia à altura para tanto, é um herói do povo. Coisa que a gente sabe que o Alckmin e o Serra nunca foram. Era uma homenagem completamente artificial, eleitoral de fato aquela. Ainda assim, a justiça achou por bem que fosse permitido eles fazerem o que quisessem naquele momento como escola de samba, que eu tenho certeza jamais homenagearia eles de livre e espontânea vontade, como fez Acadêmicos de Niterói, né, Kiko? Mas segue o barco, Pois é. os cães ladram e a caravana não para, né, Kiko? É isso aí. Eu só discordo de você também, se me permite, que essa também foi Claro. eleitoral, mas tem ali, acho que, maneiras de isso não virar uma punição, como estão querendo, a elegibilidade e tal. Foi uma coisa cuidadosa, foi uma coisa cuidadosa. E você cantou É, essa bola, você foi muito bem, não só nessa, como de maneira geral, o conjunto da obra, né, meu querido? Vinícius ela fez. Segala, vamos falar daqui a pouquinho sobre as festinhas do Furcari e tal, mas eu Boa. só queria fazer uma introdução aqui da nossa conversa, cara. Eu estava ouvindo o careca Josias de Souza no Por UOL. dever de ofício, né, Kiko? Dever Espero. de ofício, evidentemente, tal, porque é um noticiário quente, né? Eu ouço várias Uhum. coisas, eu ouço podcast da. Eu não vou ficar fazendo propaganda, mas os de notícia, ouço às vezes o da Folha, enfim, para dar aquela preparação também para a nossa live. Claro. Mas me chama a atenção, é pedagogia reversa. Cara, os caras estão malhando os ministros do Supremo por conta de uma investigação gravíssima que é de vazamento de dados da Receita Federal. É um crime. E o ministro Alexandre de Moraes está correto em ir para cima. Tem medidas cautelares contra 4 pessoas que são funcionários da Receita e que ele suspeita, e eu acredito nisso também, que estejam ganhando dinheiro com isso. Eles são vítimas. Aí começa aquela coisa de relativizar, veja bem, tal, porque o ministro Alexandre, de novo, está assumindo funções que não são constitucionais, quase dizendo que ele é ditador, sabe? Quase dizendo que ele é um tirano. Uhum. É um discurso da extrema-direita, mas com um pouquinho mais de verniz. E isso é lawfare, isso aí é campanha para destruir a reputação do Supremo Tribunal Federal, não tem a menor dúvida disso. Isso aqui é a Lava Jato 2.2, 2.0 rolando à solta. Mas eles já estão dando de barato também que os caras que supostamente, né, segundo as investigações, vazaram os dados dos ministros e seus familiares, e eu ouvi o Josias falar disso, que talvez não seja parentes dos ministros, tal. Esses caras são basicamente inocentes. E tem um cara que é réu confesso. Um dos 4 se chama Ricardo Mansano de Moraes. Olha a coincidência. Auditor da Receita. E aí ele falou assim, que acessou dados fiscais de uma enteada do ministro Gilmar Mendes e disse a colegas que foi por equívoco. Foi por equívoco. O Gilmar era casado com o advogado Guilmar Feitosa, se separaram. Aí o Manzano e outros 3 funcionários, como eu disse, foram alvos aí de busca e apreensão da Polícia Federal numa apuração para ver aí acesso indevido a dados fiscais de ministro Supremo e seus parentes.
E aí o Manzano, segundo o UOL apurou, afirmou a interlocutores que fez o acesso indevido de forma involuntária. Ele viu o sobrenome Feitosa, o mesmo da entrada do ministro, pensou tratar-se de outra pessoa conhecida dele, inclusive. Quando ele abriu o contribuinte, o sistema da Receita ligou um alerta de pessoas expostas politicamente às chamadas PEP, ou PEP ou PPE. Isso obrigou o Manzano a preencher o formulário exigido pelo fisco. Ele preencheu o formulário da Receita e explicou o que estava acontecendo e que se confundiu. De acordo com o relato de colegas dele, Manzano afirmou que imaginou que receberia uma advertência ou processo administrativo logo na sequência, o que não teria acontecido. Aí a mulher dele atendeu o telefonema do UOL e ela falou: o Ricardo é muito inocente, muito, é só isso que eu posso dizer, disse ela a reportagem aí do UOL. Pode até ser inocente, mas assim, é estranho. E o UOL deu assim: auditor-alvo da PF acessou por engano dados da enteada de Gilmar Mendes. Na regra do jornalismo, né, no manual, você diz que acessou por engano. Evidentemente, você não Claro, pode acessar por engano. claro, É básico. Regra claro. número 1. Pedro Zambada diz que nunca saiu no carnaval com as garotas do Job. Não pode dizer que nunca saiu. Não sei. E o UOL Bom, dando o mandou essa. benefício da dúvida aí para o Pedro, né? Mas enfim. Claro, claro. E também para o cara da Receita. É, Mas é, o que está é. acontecendo nesse momento já é a criminalização dos ministros do Supremo, nesse caso aí da investigação de um duto de arapongagem, tudo indica, de funcionários da Receita contra ministros do Supremo e contra também parentes dos ministros do Supremo, Vinícius. Perfeito, Kiko. Olha, esse desdobramento, ele é uma das coisas mais canalhas que já aconteceu desse caso, sabe? A gente tem que comparar só com esse caso, né? Porque canalices da imprensa, se a gente for querer empilhá-las, não dá para saber qual foi a maior. Mas neste caso, o Banco Master foi um dos maiores. Sabe por quê, Kiko? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, de novo, colocam na cabeça do Alexandre de Moraes, né? Ele que ele mandou a PF. O Alexandre de Moraes não mandou nada. Não mandou nada. Existe um inquérito aberto, aliás, é o inquérito das fake news, que a Polícia Federal vem conduzindo há anos e não para de encontrar mais e mais provas, porque é uma sujeira, um esquema de espionagem imbricado dentro dos organismos de Estado, não de governo do Brasil, como a Receita Federal, que está cheia de araponga da direita ali dentro. Infelizmente é isso. Então, é um processo que está investigando crimes correntes que estão acontecendo. E a Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, de posse de um relatório da Polícia Federal sobre esses crimes, o relatório da Polícia Federal entregue à PGR, dizia: olha, PGR, a gente está vendo aqui, parece que tem esse funcionário da Receita que estão vazando informações de processos e quebrando sigilos de altas autoridades para vazamentos seletivos. É isso que a PF achou. Aí o PGR, a Procuradoria-Geral, leu. Falou, Aí a polícia falou, a Polícia Federal falou, eu peço uma busca e apreensão na casa desses caras, eu peço isso, peço para realizar essa operação. O PGR olhou e falou, faz sentido, vou à justiça solicitar, porque aqui a gente não faz operação policial sem autorização judicial. É assim que funciona a democracia.